E aí, família? Como estão, hein? Então, família, por que eu estou usando óculos escuros agora? Porque sim, neste vídeo eu vou falar que eu finalmente consegui fazer o exame de laringoscopia. É assim que fala, né? Laringoscopia. Acho que é. Eu finalmente fiz esse exame, que para quem não acompanha o canal, eu tenho um problema de garganta já faz mais de um ano, literalmente mais de um ano. É desde o ano retrasado que eu tenho esse problema, lá pro final daquele ano, no caso. E eu tinha que fazer um exame para ver qual é a minha situação, qual é o meu problema, né? Se é alguma lesão, se é algum refluxo, coisas do tipo. E então eu já era para ter marcado, quer dizer, já era para eu ter feito esse exame basicamente no ano passado, no início ou lá para metade. Só que aí teve o doutor, né, o otorrino que eu passei o primeiro, que ele acabou não querendo saber do meu problema, então ele não me passou o exame para eu fazer. E aí, por culpa daquele arrombado, aí até hoje eu tô com esse problema. Eu ainda não sei exatamente o que é ele, justamente por causa daquele idiota. Mas enfim, aí eu passei por outra doutora, quer dizer, por uma doutora, outra otorrino, e assim eu consegui marcar o exame e eu acabei fazendo ele há 2 dias atrás. Foi dia 26 de janeiro, né, no início do ano ainda, e eu já consegui fazer, ainda bem, né? E então eu vim aqui falar para vocês a minha experiência. Bom, foi pro dia 26, né, como eu falei, e eu tive que ir a literalmente outro hospital, não foi o mesmo hospital que eu passei com o otorrino, porque aqui é assim, você não faz tudo no mesmo hospital, tem que ser em lugares diferentes. Só que a distância deles aqui em casa não é tão grande, não é uma distância muito longa. É bem rápido de ir, na verdade. Tanto que esse hospital que eu fui fazer o exame, ele é aqui perto, ele é mais perto do que o outro em que eu passo com o otorrino. Mas, enfim, aí eu fui até aquele hospital que antes eu só havia ido uma vez, mas acho que eu nem fui paciente naquele hospital nunca na minha vida, mas eu já fui lá uma vez. E aí, né, como sempre, fui lá, aí eu subi lá um elevador, aí eu fiquei esperando lá na recepção para eu ser chamado e tal. Aí beleza, quando eu fui chamado, aí, inclusive, né, quando a médica ela chamou pelo meu nome, eu levantei lá de um banco que eu estava sentado e eu quase caí, porque lá estava tão apertado, né, os bancos eles eram tão próximos que acabou me atrapalhando ali para andar, mas pelo menos eu consegui passar por ali. Então eu cheguei lá numa sala com outras pessoas que também iam fazer laringoscopia e a médica, ela passou um spray, ela aplicou um spray no meu nariz que ela disse que não ia arder muito e ardeu pra caralho. Cara, foi realmente é um spray que parece pimenta, de tão ardente que é. Então ela passou isso na hora, deu uma agonia, óbvio, porque eu acho que eu nunca senti uma coisa tão forte assim no meu nariz. Então ela passou nas duas narinas, que é o quê? Isso é basicamente uma anestesia para o nariz. Justamente porque na laringoscopia eles colocam um tubo nas duas narinas, e aí para não ter dor, né, para ser indolor, precisa fazer anestesia, óbvio. Aí a anestesia é feita com um spray que eles têm lá, e aí aplica aqui e começa a arder inicialmente, só que aí depois dessa ardência, você começa a sentir nada no nariz, absolutamente nada.
Não absolutamente nada, porque chega num ponto que dá a impressão que tem um monte de catarro preso aqui no nariz querendo sair para fora. Dá essa impressão. Mas depois da ardência, dá a sensação como se eu estivesse afogando. Justamente porque você não sente absolutamente nada. Nada, nada, nada. Parece que tem alguém que tampou o nariz completamente. Aí fica desse jeito, dá uma agonia. Mano, eu tava assim. Mano, eu tava começando a ficar estranho visualmente falando, justamente porque dava muita agonia. Quer dizer, não muita assim, mas era meio estranho porque era incomum, óbvio. Mas enfim, mesmo sendo bem desagradável, não é a pior das sensações, então tudo bem. Só que depois eu comecei a espirrar, justamente porque o spray ele atingiu a minha rinite, então ela começou a atacar para valer. E isso me fudeu bonito. Então comecei a espirrar, começou a sair catarro do nariz e agora tem uma gata aqui miando que nem uma descontrolada. Cala a boca, gata. Cala a boca. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Calou? Ah, enfim. Aí. Aí passei por tudo isso. Meu Deus, gata. Pera aí, gente. Então, quando eu finalmente fui chamado para fazer logo o exame, aí a doutora, né, ela falou como funcionava o procedimento, e então ela colocou o tubo na minha. Qual é mesmo? Foi nesta aqui, nesta narina, à esquerda. Aí ela colocou o tubo ali e ela logo já falou que o meu nariz estava cheio de catarro. Mas é óbvio. Pô, aquele spray ele atacou minha rinite. É óbvio que ia acabar vindo um monte de catarro de uma vez. E o pior é que no mesmo dia, quando eu acordei, eu tava com um excesso de catarro no nariz. Aí eu tive que soar várias e várias vezes até tirar assim. E era só excesso mesmo, eu não tava nem com alergia ou gripe, enfim. Pelo menos na manhã, né? Depois do exame aí eu me fudi bonito. Mas então ela passou ali e teve um breve momento que ela falou que parecia que eu estava realmente com um refluxo. Mas ela só falou isso bem brevemente, por uns, sei lá, 1, 2 segundos. Talvez seja só isso, ou pode ser mais coisa. Espero que só seja refluxo mesmo. Mas é um exame que dá uma olhada na laringe, na faringe e nas cordas vocais, para, como eu disse, identificar lesões, tumores, refluxo, que aparentemente é o meu problema de verdade. Então a otorrino, que ela me diagnosticou com esse refluxo, gastro alguma coisa, aparentemente ela estava certa, de certa forma. Mas então, o exame ele nem durou muito, durou menos de 2 minutos, eu acho. Aí então eu fui dispensado e eu levei do hospital 2 papéis, justamente para no caminho para casa eu poder suar o nariz, porque realmente estava bem complicado, depois que o bagulho atacou minha rinite. Mas antes de eu sair completamente do hospital, na recepção lá de baixo, né, na primeira, eu peguei. Ah, não, pera. Não, não, não. A médica que jogou o spray no meu nariz, ela me passou um protocolo para eu poder pegar os exames daqui a 3 dias. No caso, daqui a 3 dias, desde que eu fiz o exame. Então, é para eu pegar o resultado do exame amanhã ou depois de amanhã. Só para garantir, eu vou levar, quer dizer, eu vou ir para lá depois de amanhã para pegar o exame, só para garantir que eu não vou ter ido lá à toa. E mesmo assim eu posso ter ido à toa, quem sabe? Porque o resultado ele vem em 72 horas depois do exame.
Então eu peguei o protocolo, aí eu fui para casa com os papéis, e o problema é que o dia inteiro, né, naquele dia completo, no restante dele, eu fiquei com problema de nariz. Eu fiquei com a rinite atacada, eu não parava de sair catarro do nariz, passei a espirrar alguma vez ou outra, foi bem ruim. Mas pelo menos eu finalmente fiz esse exame que, como eu falei, já era para eu ter feito desde o ano passado, antes da segunda metade do ano praticamente. Então, antes de julho para frente, basicamente. Mas é isso. O que importa é que eu finalmente fiz e eu vou receber o resultado, né, amanhã ou depois de amanhã. E então é isso. Basicamente foi isso. Foi uma experiência tranquila. Eu tava meio receioso, é assim que fala? Receoso? Eu tava com receio porque aquele hospital eu só havia ido uma vez, como eu falei, então eu tava com medo de acabar me atrapalhando muito, mas não, foi bem tranquilo. Não foi nada difícil, até porque não é trabalho, entendeu? Pô, eu só vou passar lá no hospital, pô, isso é tranquilo. Mas já que é lugar novo, entre aspas, aí dá um pouco desse anseio. Mas é isso, eu passei lá e eu acho que não tem muito mais o que falar nesse vídeo. O que eu posso dizer é que quando eu pegar o resultado do exame, aí eu vou fazer mais um vídeo mostrando para vocês o que foi que tinha lá. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem o like e inscrevam-se no canal também, caso ainda não sejam inscritos. Sigam-me no TikTok e no Instagram, só que mais no Instagram, já que o TikTok eu uso muito pouco. Então é isso, família. Até a próxima. Falou!